Então, olá, querida pessoa, mais um encontro quando eu quero falar sobre a relação entre amistosidade e inteligência. Esse é o tema de hoje, né? E o que eu espero é que você, ao final dessa nossa conversa, que você tenha uma ideia de que se você quiser aproveitar bem a sua experiência como um ser humano, você precisa da inteligência moral. A inteligência moral é aquilo que pode te ajudar a explorar o máximo da sua humanidade. É sobre isso que eu quero falar, baseado nessa relação entre amistosidade e inteligência. Eu, eu fiquei pensando, né? Se nós considerássemos uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que se destaca pela inteligência dela, que tem um grande desempenho em cálculo, por exemplo, ou que tem um grande desempenho em habilidades motoras, ou na expressão estética, no caso dos artistas. Então, enquanto eu falo, você pode imaginar grandes personalidades ou várias personalidades, pessoas que nós reconhecemos como um grande talento. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer essas pessoas muito talentosas mais de perto e nós descobríssemos que são na esfera privada, fora das câmeras, fora da esfera pública, né, fora das produções, longe das produções geniais que essas pessoas, porventura, façam. Vamos imaginar que nós descobramos que essa pessoa, que você imagina, que eu imagino, é uma pessoa grosseira, grosseirona, uma pessoa agressiva, é uma pessoa, como a gente chama, né, ignorante no sentido de ser uma pessoa com pouca tolerância, uma pessoa pouco aberta para as ideias dos outros, né? E, finalmente, vamos imaginar que seja uma pessoa, evidentemente, também egoísta. Certamente haveria um grande choque, né, nessa comparação dessa pessoa, desse grande talento mental, em diferentes expressões de um talento mental, intelectual. Então, haveria um grande choque se nós constatássemos, né, esses talentos ao lado do que eu quero chamar agora de traços grotescos, de traços grosseiros de uma pessoa. Isso certamente seria chocante, isso nos decepcionaria, e isso faria com que o status dessa pessoa fosse diminuído. E a questão é, por que isso aconteceria? Né? Por que essa pessoa, com os seus tantos talentos, conseguiria nos decepcionar se ela se mostrasse uma pessoa grosseira, uma pessoa egoísta? Bem, isso acontece porque nós constataríamos e entenderíamos que essa pessoa é uma pessoa com um nível humano, um nível de humanidade relativamente precário ou deficitário. Nós perceberíamos isso, nós entenderíamos dessa maneira. Nós íamos pensar que essa pessoa ela tem uma humanidade obstruída, uma humanidade ainda imperfeita ou imperfeita demais, podemos dizer assim. E com isso eu quero dizer que isso ocorreria porque nós temos a expectativa de que nós mesmos e as outras pessoas atinjam níveis ou atinjamos níveis mais elevados daquilo que nós reconhecemos como sendo humanidade. Inclusive tem a expressão, né? Fulano é muito humano, fulano é muito humana. Quando a gente fala isso, a gente se refere a características sensíveis que uma pessoa apresenta. Ela é uma pessoa compassiva, é uma pessoa compreensiva, uma pessoa amorosa, uma pessoa doce, acolhedora. E isso nós reconhecemos como sendo uma pessoa muito humana. E é nesse sentido, então, que eu digo que para se ter uma experiência como ser humano mais profunda e, sobretudo, mais ampla, a gente precisa de desenvolver a nossa inteligência moral, que é aquilo que vai permitir que a gente experimente essas qualidades que fazem com que sejamos reconhecidos como pessoas mais humanas. Então, bem, eu quero agora contar uma história, que é a história de um pesquisador russo, um zoólogo e geneticista russo, chamado Dmitry Balayev. Dmitry Balayev conduziu pesquisas
na década de 50, pesquisas muito ousadas na área de genética. E no ano de 1958, ele admitiu como assistente a Lyudmila Trut, que era uma estudante de biologia da Universidade Estadual de Moscou, para que ela então o apoiasse nesses experimentos. E Balayev, ele tinha um laboratório ou um campo para os seus experimentos na Sibéria, na região fronteiriça com o Cazaquistão e a Mongólia. E o experimento consistia no seguinte: ele tinha se proposto a reunir raposas prateadas, que é uma espécie de raposa muito arisca, muito selvagem e agressiva, com o propósito de selecionar os indivíduos, assim se fala em biologia, né? Os indivíduos, ou seja, aqueles exemplares daquela espécie, daquele grupo. Então ele tinha o objetivo de selecionar os indivíduos que ele reconhecia como sendo os mais amistosos, para então fazer cruzamentos entre esses indivíduos mais amistosos. Então, nesse ponto, vale a pena também entender qual é o sentido dessa palavra amistoso, né? Numa ideia mais elementar, mais fundamental, a amistosidade indica uma disposição para o outro, uma abertura para o outro. Ao contrário de uma disposição hostil, ao contrário da hostilidade, que é uma disposição ou de fechamento ou de agressão ao outro. Então, isso é a pessoa hostil, é essa pessoa que ela não quer ter contato com o outro, senão para agredir o outro, de alguma maneira. A amistosidade é o contrário, é uma abertura justamente para que haja contato, para que haja intercâmbio. Então, quando o Balayev pretendia selecionar os indivíduos, né, as raposinhas prateadas mais amistosas, ele fazia isso observando indivíduos que eram justamente menos agressivos. Então, diz a história que quando a Lyudmila ia lá tentar recolher um desses indivíduos, quando ela entrava no ambiente, ela precisava de usar luvas muito grossas em razão da agressividade desses animais. Quando ela percebia uma certa hesitação de um animal, quando o animal não era prontamente agressivo, quando não ia atacá-la, quando o animal expressava alguma hesitação, algum receio, ela percebia que aquele seria o animal que teria alguma carga de amistosidade maior. Então, ele separava, o Balayev, separava esse animal. E assim foi sendo feito. De modo que em 1964, ou seja, 6 anos após esse trabalho de cruzamento de indivíduos identificados como sendo mais amistosos, eles já atingiram uma 4ª geração de cruzamentos e eles perceberam que a aparência desses animais começava a se modificar. Então, uma pelugem escura ia se tornando mais clara, o rabo se tornava um rabo curvado, a orelha rígida começava a ficar molinha, né? O focinho recuava também. Eles foram observando essas mudanças. E também muito importante, a raposa passava a atender a um certo nome, ela tendo sido batizada, ela passava a atender a este nome, e ela passava também a pedir atenção. Isso também é interessante. Então, ela queria atenção. Se você segue essa descrição que eu estou fazendo, a raposinha estava virando uma espécie de um cachorrinho. É como se o experimento de Balayev fosse esse, de fazer com que uma raposa virasse um cachorro, né? Investindo na amistosidade, na identificação da amistosidade e promovendo a amistosidade por gerações. Então, isso é o que ocorreu já 6 anos depois de intenso experimento. Em 1978, ocorreu um Congresso Internacional de Genética em Moscou. E Balayev mostrou seu trabalho, apresentou seu trabalho. Primeiramente, ele mostrou um vídeo, né, num congresso, num grande salão, ele expôs um vídeo mostrando esses animais, e isso já causou uma grande surpresa.
Então as pessoas ficaram estupefatas com aquilo, né? Como uma raposa prateada pode se comportar como um cão, né? E Balaev ele expressou duas teses importantes a partir desse experimento dele. A primeira tese é de que a amistosidade, a crescente amistosidade, uma vez que animais amistosos geram animais mais amistosos, a crescente amistosidade fazia com que se elevasse os níveis de serotonina e os níveis de oxitocina, que são dois hormônios no corpo dos indivíduos. Então, a serotonina tem uma das funções justamente de diminuir a agressividade, e a oxitocina tem a função de promover ligação. Alguns chamam, inclusive, a oxitocina de o hormônio do amor. Então, ela leva os indivíduos a se interessarem por estar juntos. Então, a raposinha, por serotonina menos agressiva e por oxitocina mais interessada em contato, como eu exemplifiquei, pedindo, reclamando atenção, demandando a atenção dos tratadores. E essa história, né, que aqui começou em 1958, avança em 1964, já com resultados na modificação das raposas prateadas, e em 1978 traz ao mundo, né, as conclusões de Balaev. Esses experimentos ainda trouxe mais uma tese muito importante que o geneticista expressou, é de que, assim como aconteceu com as raposas prateadas, aconteceu também com o ser humano. O ser humano, ele é uma espécie de um macaco domesticado, né? Eu hesitei assim porque eu estava tentando lembrar o nome do autor do livro O Macaco Nu. Eu acho que é Dennis Morris, talvez, o nome desse antropólogo. Ele se tornou muito famoso por esse livro em que ele apresenta o ser humano como um macaco nu. Eu não vou falar nada sobre isso, mas eu evoco essa imagem do macaco nu, que somos nós, para dar ideia dessa segunda tese do Balaev, que diz que nós somos macacos domesticados. E, do ponto de vista evolutivo, o que ele também queria dizer é que os indivíduos mais amistosos, eles sobreviveram mais. Ou seja, os indivíduos que eram mais amistosos, eles foram se aproximando e gerando justamente mais filhos, fizeram proles maiores. Porque a amistosidade, ela propicia isso, que haja mais encontros, que haja mais entendimento entre os indivíduos. Em outras palavras, o que Balaev está dizendo é que não foi simplesmente o mais forte que prevaleceu do ponto de vista evolutivo, mas também os mais amistosos prevaleceram. Vale a pena dizer nesse ponto que o próprio Darwin, ele percebeu que em diferentes espécies, os indivíduos, animais domesticados, eles passam a apresentar características muito comuns, que é de parecerem jovens, de parecerem mais femininos, ou seja, de parecerem mais suaves. Então, há várias características que Darwin, ele mesmo, também constatou nesse sentido. Então, chegamos nesse ponto em que essa experiência do geneticista russo, que percebeu, né, o papel da amistosidade, isso foi associado à própria filogênese, ou seja, foi associado ao modo como a nossa espécie desenvolveu. E aí tem mais um ponto interessante nessa história relativa às pesquisas desse geneticista russo. Em 2003, um biólogo e antropólogo evolutivo norte-americano, o Brian Harrer, ele vai à Rússia se encontrar com a Lyudmila Trut, que é assistente do geneticista russo. E ele vai visitá-la intrigado com a questão sobre o desenvolvimento da inteligência dos cachorros. Então, ele foi um tratador de cachorros, tinha um trabalho muito ligado a cães. Ele sabia que os cães eram inteligentes e ele queria entender de onde vem a inteligência dos cães, que em alguns casos
até concorre com a inteligência dos chimpanzés. E quando ele chega lá na Rússia, ele carrega a seguinte hipótese. Tanto as raposas selvagens quanto as raposas amistosas, elas não passarão em testes de inteligência porque elas não foram selecionadas conforme a inteligência. Essa era a hipótese dele. Ou seja, ele pensava que os cães são inteligentes porque ao longo do tempo eles foram selecionados como sendo cães inteligentes. Como as raposas não foram selecionadas por inteligência, ele achou que tanto as selvagens quanto as domesticadas não passariam no teste. Mas Brian Harry ficou surpreendido quando ele aplicou o teste e somente as raposas prateadas domesticadas passaram no teste. Ou seja, foi constatado ali em 2003 que a seleção por amistosidade permitia também identificar indivíduos, animais no caso, mais inteligentes também. Então, amistosidade e inteligência foram conectadas por esse experimento. E da mesma forma como fez Balaev, isso também foi estendido aos seres humanos. Também pôde-se fazer a associação entre a amistosidade entre os seres humanos e também o desenvolvimento da inteligência humana. Claro, os seres humanos já são identificados como uma espécie muito inteligente, né? Então, se fosse perguntado, e foi perguntado, de onde vem a inteligência humana, a resposta, então, passou a ser, vem de um processo de suavização do ser humano. Em 2014, pesquisadores norte-americanos fizeram análise de crânios humanos num intervalo de 200 mil anos, crânios provenientes de um intervalo de um período de 200 mil anos. E o que eles observaram é que, de fato, era possível constatar que esses crânios indicavam um processo de suavização. E isso, inclusive, foi mais fácil de ser constatado comparando as características do nosso tipo de homem, né, de ser humano, o Homo sapiens, com o Homo neanderthalis. Então, se observou que o crânio nosso ficou um pouco mais curvo, o cérebro diminuiu em 10%, né, comparado aos 1.500 centímetros cúbicos do cérebro do Neandertal, nós temos 1.300 centímetros cúbicos de cérebro, né? Ou seja, nosso cérebro é menor, né? Se observou que nossos ossos se tornaram mais frágeis, que a nossa mandíbula e nossos dentes, na linguagem, né, da biologia, se tornaram mais pedomórficos, tomaram mais uma característica infantil. E outros elementos, a nossa sobrancelha também se tornou menos protuberante, ficou mais baixa, mais sutil, mais passível de ser manipulada para expressar emoções. Então, houve várias modificações ao longo do tempo, que eu quero, então, sugerir que você pense como sendo um processo de suavização do ser humano. E à medida que o ser humano foi se tornando mais suave, mais feminino mesmo, se pode dizer, a literatura fala disso, se tornando mais feminino, eu quero chamar assim, menos grotesco. Então, o ser humano também foi se tornando mais inteligente. É isso que essas pesquisas, então, compreendem. De modo que, dentre diferentes espécies de Homo, né, prevaleceu a espécie Homo sapiens. Certamente porque ela pôde, por sua inteligência destacada, encontrar mais soluções de sobrevivência. Então, essa é a história que eu queria apresentar introdutoriamente, para que você possa começar a estabelecer já essa relação natural entre amistosidade e inteligência. O processo natural e evolutivo mostra isso, e um experimento com animais também mostra isso. E aí tem um toque especial nessa história, que num outro experimento que comparou inteligência humana com inteligência de animais, o ser humano bateu de longe esses outros animais em um tipo específico de inteligência. Então vamos lá. O que essa pesquisa fez foi comparar a inteligência natural de espécies, né,
de modo então que foi feito o seguinte: pegou-se exemplares humanos muito jovens, ou seja, crianças de até 2 anos de idade, comparando com símios, chimpanzés e orangotangos. E se fez teste de inteligência espacial, teste de inteligência de cálculo ou estratégica, que é para resolver problemas, e teste de inteligência de causalidade. E nesses 3 tipos de inteligência, a semelhança foi muito grande entre esses símios e os seres humanos. Não houve aí uma grande superioridade humana. Mas quando se pesquisou um tipo específico de inteligência, nisso os seres humanos atingiram todos os níveis. E esses animais, somente níveis muito baixos. E essa é a inteligência para o aprendizado social, né? Para o aprendizado entre si, que pode ser chamado de imitação. O ser humano é um grande imitador, e por ser um grande imitador, ele tanto aprende com o outro quanto ele ensina para outro. Ele tem essa disposição de compartilhar conhecimento. E a amistosidade, então esse é o ponto em que essa história se fecha, né, em que ela atinge o seu ponto mais alto dessa história, que eu estou contando para vocês, é que a amistosidade, ela promove o contato. A amistosidade, ela leva uma abertura nas relações, ela promove o intercâmbio linguístico, o intercâmbio de conhecimentos. As pessoas passam um tempo juntos, elas aprendem umas com as outras. Então, a amistosidade, ela é como que o grande estímulo, o grande motor desse aprendizado social que fez de nós a espécie superior em termos de inteligência sobre a face da Terra. A nossa condição de elaborarmos conhecimento juntos, de produzirmos conhecimento juntos e, consequentemente, de construirmos juntos em colaboração, isso fez de nós a espécie dominante. E o que viabilizou isso foi a nossa suavização. Então, posto isso, acreditando que essa relação entre amistosidade e inteligência ficou clara, bem demonstrada, eu quero colocar algumas ideias para justamente voltar àquela tese inicial com a qual eu comecei essa conversa, dizendo que se você quer explorar todas as suas possibilidades como um ser humano, você precisa desenvolver a sua inteligência moral. Então, como que essa afirmação minha se sustenta a partir dessa interessante história que eu contei para vocês? Então, a primeira ideia importante aí é de que a amistosidade ela é uma espécie ou uma forma natural de moralidade. E aí já é importante entender que sim, a moralidade já é um dado da natureza. É claro, é um dado ainda no nível inferior. A moralidade ela se sofistica, eu vou falar justamente sobre isso, mas ela é um dado natural, especialmente dos mamíferos. E o que é a moralidade nesse caso? Para falar de uma maneira simples, a moralidade nesse caso, entre os mamíferos, já entre os mamíferos animais, ela é a disposição de cuidar. A disposição de cuidar, de se preocupar com o outro, de compartilhar com o outro, de viver em grupo, né, de compartilhar uma vida em grupo. E a amistosidade é o que viabiliza isso. Né? Se no grupo só prevalecer hostilidade, não tem grupo, na verdade. Né? Ou esse grupo é um grupo infernal. Né? Mas então, com a amistosidade, é possível estabelecer uma ordem nesse grupo, é possível estabelecer um convívio, é possível estabelecer colaboração, é possível estabelecer ajuda. E todo o interesse nisso, a gente já chama isso de uma moralidade, e o que é muito importante também observar é que, assim, a moralidade já pode ser vista como sendo mais uma força da vida, mais uma força da sobrevivência, mais uma força da continuidade das espécies. Então, essa é a primeira ideia, né? Que a amistosidade ela indica um nível natural de moralidade. E com isso a gente já pode compreender o importante papel da amistosidade. Então, a amistosidade como sendo uma expressão de moralidade,
nos permite também entender que a moralidade apoia o desenvolvimento da inteligência, dado que há troca de conhecimento e de experiência entre os indivíduos. Então, aí, nós já podemos observar o papel daquilo que eu estou destacando aqui, que é a inteligência moral. Né? A inteligência moral já no nível ainda elementar, mas já presente. Então, essa é a primeira ideia, a amistosidade como sendo uma expressão de moralidade natural, moralidade básica. A segunda ideia, que já foi colocada a partir da história do exemplo, é que a amistosidade, então, favorece o aprendizado social. Então, essa é uma ideia que eu já desenvolvi, mas eu repito agora para fazer uma linha aqui de pensamento. Mais uma ideia, a amistosidade tornou-se um projeto humano. Esse é o ponto-chave. Então, se eu disse que, primeiro, a amistosidade é uma expressão de uma moralidade natural que viabiliza a vida em grupo, né, dos seres humanos, sem dúvida, mas também de outras espécies, é importante sabermos, entendermos que mais à frente, né, na nossa história, a amistosidade foi elevada a um nível de ser um projeto humano. É claro que isso nunca foi dito dessa maneira, mas o fato é que foi assim que aconteceu. Né? Ou seja, num determinado momento, e eu já comentei isso algumas vezes, há algumas publicações minhas que tratam disso, no primeiro milênio, antes da era cristã, em diferentes regiões do mundo, China, Índia, Oriente Médio, tanto na região conhecida hoje como Irã, quanto na região da Palestina, de Israel, Palestina, quanto na Grécia também. Nesse primeiro milênio, nessas diferentes regiões, surgiram mentes muito especiais, sábios, que perceberam que uma vez que o ser humano passava a se reunir em grandes ajuntamentos, e isso se torna ainda mais importante, né, com o desenvolvimento de cidades, agricultura e de cidades, e então, com produção de riqueza, eles perceberam que a vida coletiva em grupo grande, não mais aquelas pequenas comunidades, mas um grande grupo onde reuniam-se, então, estranhos, ali também crescia a violência. Ali crescia a cobiça, a ganância, a violência, as disputas, né? E percebeu-se, então, naquele momento, que era importante chamar a atenção, de novo, na linguagem, né, da nossa conversa de hoje, chamar a atenção de novo para a amistosidade, ou chamar a atenção para a necessidade de se buscar um ideal humano. E esse ideal humano é um ideal moral. Né? Ou seja, chamou-se a atenção para a necessidade de interiorização, de se fazer autocrítica, a necessidade de renunciar a impulsos de ganância, por exemplo, de violência. Chamou-se a atenção para a necessidade da empatia, do autocontrole. Isso foi, então, sendo elaborado nessas diferentes culturas, e é o que mais à frente nós conhecemos, ainda hoje, como o Tao Te Ching, as religiões indianas, a grande linha de religiões indianas, a tradição védica, o budismo, a disciplina do yoga, por exemplo, a tradição dos profetas veterotestamentários do Antigo Testamento, o socratismo, né, a filosofia grega, especialmente a partir de Sócrates, onde surge justamente essa preocupação com o pensamento moral, mas também a própria dramaturgia grega também, muito voltada para a interioridade e para a compreensão do sofrimento, compreensão da tragédia humana. Então, esses sábios, essas mentes dessa época, chamaram a atenção, né, dos seus grupos, né, das suas populações, para essa necessidade de se voltar, de voltar a atenção para esse cuidado
com as relações. É como estava dizendo, como se estivesse pregando, né? Precisamos de recuperar a nossa amistosidade, ou seja, precisamos de retornar a nossa disposição para o outro, para a nossa abertura para o outro, a nossa disposição para compreender a condição do outro, compreender o estado do outro e compartilhar a empatia, compartilhar a solidariedade também. Então, esse é o que eu chamo de amistosidade como um projeto humano, né? Quando então surge uma noção agora consciente de moral, a moral deixa de ser essa força básica que viabiliza a vida de grupo, e a moral passa a ser um projeto consciente, passa a ser, inclusive, uma tradição textual, uma tradição discursiva, né, para então orientar o comportamento das pessoas. E então é quando a amistosidade ela ganha o status de um projeto. E nesse sentido, é aí que a moral deixa esse nível mais inferior, mais natural, mais básico, e ela apoia uma elaboração moral que é consciente, que é mais abstrata, que é mais abrangente. É aí que surge a ideia de, por exemplo, amar o inimigo, né? Mas eu quero exemplificar esse projeto humano com uma ideia que é uma ideia de Hannah Arendt, bem interessante, que é a ideia de respeito, que o respeito é uma amizade sem intimidade. Então é como se nessa época, né, há 2.500, há quase 3.000 anos atrás, tivesse surgido essa ideia. Olha, agora nós vamos respeitar por amistosidade não apenas aqueles nossos semelhantes, aqueles de quem gostamos, aqueles com quem nós compartilhamos consanguinidade, aqueles com quem compartilhamos uma vida em grupo. Não vamos apenas respeitar esses, nós vamos respeitar todos. E isso vai ser uma amizade sem intimidade, uma amizade universal sem intimidade. Todos esses sábios, Lao Tse, Confúcio, eu não tinha citado, né, o Confúcio, Buda, os profetas veterotestamentários, como Oséias, todos eles pensaram nesse bem mais elevado, nessa comunidade humana. Eles pensaram no humano. É aí que surge a ideia do humano. E a humanidade não é apenas, deixa de ser apenas uma forma de ser humano, forma no sentido físico da palavra, né, que se deu pela suavização, né, da espécie. Humanidade agora é um valor. A humanidade agora é uma meta. E por isso eu digo, né, é pela inteligência moral que a gente realiza essa grande meta de sermos humanos. E essa grande meta de sermos humanos, ela é expressa, houve também essa tradição, né, a partir desse primeiro milênio antes da era cristã, se desenvolve também uma tradição que vai distinguir diversas habilidades que expressam essa excelência humana, esse grande desempenho humano. E essas habilidades são chamadas virtudes. Então se identifica, né, como sendo uma expressão de humanidade, a habilidade da prudência, a habilidade da coragem, da justiça, da humildade, da simplicidade, da temperança, e outras virtudes, gratidão, boa-fé, outras virtudes que existem aí. Mas então esse projeto ele se torna um projeto prático a partir do momento que esses sábios e depois que a tradição advinda deles vai definindo virtudes. Então, mais uma ideia. Nesse sentido, a humanização, no sentido de se tornar humano, implica um desenvolvimento da inteligência moral. Então, eu desenvolvo a minha humanidade desenvolvendo a minha inteligência moral. Eu desenvolvo a minha humanidade compreendendo e praticando as virtudes, essas que eu nomeei.
Além dessas que eu nomeei, eu adiciono também a compaixão, uma virtude muito importante na tradição budista, né? De modo que se pode entender que a inteligência moral, inteligência moral é uma inteligência que é a principal inteligência para expandir a nossa mente do ponto de vista da inteligência. Então, isso já acontece por meio do aprendizado social. A inteligência moral já viabiliza o aprendizado social. Nesse ponto, ela está atuando de uma maneira muito espontânea, de acordo com as nossas necessidades. Nós precisamos de compartilhar conhecimento para a gente tanto se proteger quanto para a gente avançar, de conquistar recursos, né? Então, o aprendizado social já acontece aí, mas ela também é um instrumento de expansão, porque como sendo moral, essa inteligência também nos ajuda a expandir os limites do nosso próprio eu, que eu quero então chamar nesse sentido de egoísmo, no sentido mais descritivo possível, né? Que é aquela preocupação com os próprios interesses, né? E às vezes essa preocupação com os próprios interesses pode às vezes gerar até mesmo uma negação de partilha. E para ficar bem no espírito do contexto da conversa, uma negação de partilha de conhecimento, por exemplo. Então, o egoísmo, ele inclusive deturpa, ou ele distorce, ou obstrui o aprendizado social. Então, aquele indivíduo egoísta, ele não promove o aprendizado social, ele é um elemento que emperra o aprendizado social. Então, quando nós agimos orientados pela inteligência moral, a gente age com uma disposição de compartilhar os nossos bens, né? Bens não só dinheiro, não só objetos, não só tempo, mas também conhecimentos, como eu tenho dito aqui. Então, dessa forma, a inteligência moral nos permite expandir, não somente por conhecimento, mas expandir no sentido de nos ajudar a extrapolar o nosso egoísmo. E assim nós podemos realizar essas virtudes que nos tornam mais humanos. Então, ela promove uma expansão em termos de humanidade. E se essa expansão for bem ampla, for muito promovida, muito estimulada, ela chega a níveis, que eu diria assim, muito interessantes, níveis muito atraentes, que é colocar a nossa humanidade, ou o nosso humanismo, num patamar cósmico também. Então, se nós desenvolvemos a nossa inteligência moral o máximo possível, isso faz com que nós compreendamos quão parte do todo nós somos. Talvez faça com que nós compreendamos melhor o que é o todo. O todo não é só a espécie humana. O todo é todo esse palco terrestre no qual nós estamos, que nós dividimos com tantas outras espécies. Então, a inteligência moral, ela chega ao ponto, né, numa expansão tal e numa abstração tal, de nós nos compreendermos como sendo seres terrestres, como outros seres terrestres, e o nosso interesse de amistosidade, vamos dizer assim, atingir inclusive as espécies não humanas. A gente está bem nesse rumo, essa é uma ideia relativamente bem desenvolvida, ainda precisa de ser ainda mais difundida e mais compreendida, mais internalizada e mais praticada. Mas é uma ideia já elaborada, né, do quanto que nós precisamos de ter generosidade, de ter compaixão também com as espécies não humanas. E como eu estou tentando dizer, isso talvez seja o nível mais elevado que pode nos levar à nossa inteligência moral, porque é um nível muito alto, muito abstrato, em que a gente compreende os principais elementos que nos unem a todos os outros seres, né? Que é o fato de reconhecer que todos os seres, mesmo os não humanos, eles querem viver, eles querem liberdade, eles precisam de água, eles precisam de alimento, eles precisam de proteção. Então, nós compartilhamos dessa condição com os outros seres. E
a essa compreensão a inteligência moral pode nos levar. Então, eu chego ao fim com essa expectativa de que eu consegui trazer essa ideia de maneira clara, de modo a você considerar que, se você quer fazer a sua vida valer a pena, explorar todas as possibilidades da sua oportunidade de ser um ser humano, a melhor ferramenta, a ferramenta ideal que você e eu temos para isso é a nossa inteligência moral. Porque a inteligência moral ela está voltada para explorar nossas possibilidades como seres humanos, no sentido da nossa excelência como espécie, né? Daquilo que a nossa espécie pode fazer melhor do que outras espécies, e que vai, inclusive, beneficiar essas outras espécies, né? E isso que nós podemos fazer de melhor é essa expansão de nós mesmos, indo para além, né, do nosso pequeno eu, né? E nos compreendermos como partes do todo e nos dispormos, né, a agir de modo a promover esse todo. Ou seja, de explorar um lado nosso que é maior do que o nosso lado eu, que é o nosso lado humano. E eu acho, então, essa proposta interessante, né, a possibilidade de nós explorarmos o que é maior em nós mesmos. Então, o nosso eu é apenas um canal para essa humanidade, ou o nosso eu é uma pequena expressão dessa humanidade, né? Se a gente, então, extrapolar esse eu, a gente vai poder gozar de muito mais humanidade, e isso vai gerar, certamente, a cada dia, e com o avançar da idade, a sensação de que valeu a pena, de que eu fiz o meu melhor, de que eu vivi da minha melhor forma, eu busquei ser o mais digno possível dessa experiência de ser um ser terrestre e de ser um ser humano, né? Então, eu fico então por aqui, com essa expectativa de ter sido claro, de ter trazido uma mensagem útil e espero que até interessante, atraente para você, que é essa ideia de se desenvolver a inteligência moral como sendo uma forma de expandir não somente a própria inteligência, o nosso conjunto de inteligência, mas expandir a nossa experiência humana. Ao final, cumprimento algumas pessoas queridas que apareceram aí, ainda aqui. O Denner me ajudando aqui, né, Denner? Sim, existe essa relação da serotonina com a felicidade, né? Fala-se de serotonina, felicidade e oxitocina, amor, né? Mas esses são hormônios muito ricos e complexos. Há outras relações envolvendo, né, esses hormônios, inclusive em algumas espécies a serotonina funciona de maneira contrária, mas é isso mesmo, Denner, isso é uma maneira de fazer uma relação com serotonina. Aproveito para dizer que eu estou aqui à disposição caso alguém queira fazer algum comentário. Cumprimento também Marcela, querida Marcela, que também aparece. Obrigado, Marcela. Tem aqui Casa da Praia Tabatinga. Eu não sei quem é, mas seja bem-vindo também. O Denner diz, ideias muito lindas, meu amigo. Legal, Denner, obrigado. Letícia também aparece, cumprimento Letícia. Querido Moreira também, obrigado, Moreira. Um abraço também para você. Tá bem, queridos? Então, vou terminando lentamente, dando ainda chance para alguém escrever alguma coisa, fazer alguma questão. E com a expectativa de voltar no mais breve possível para mais uma conversa com vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o link dessas transmissões, deem um sinal aí, se gostaram, deem um sinal de que gostaram aí no canal, para isso ir fazendo a máquina saber que há interesse em torno desse tema, né? Então, as minhas últimas palavras são de lembrar que aqui a intenção é trazer algum esclarecimento sobre moralidade, de um ponto de vista materialista, ou seja, de um ponto de vista não religioso, não de um ponto de vista de crença, mas a partir do que a ciência nos permite já entender sobre moralidade. Esse é um mundo já muito grande, explorado bem por alguns, mas ainda pouco conhecido do
do grupo maior, né, das pessoas em geral. Então, eu tenho interesse de promover isso, especialmente no sentido de mostrar o quanto que a moralidade é importante para você justamente gerar uma vida de maior qualidade no sentido de melhorar a sua pessoa, né? Porque a pessoa, ela melhora pela moralidade dela, ela não melhora por uma profissão melhor, né? É pela moralidade dela que ela melhora. Tem mais algumas coisas escritas aqui. Interessante, guerra é contra a evolução natural nossa. Legal, Denner. Tem bastante a ver isso que você colocou, viu? Talvez eu traga um dia uma conversa sobre isso, sobre guerra. O que se sabe sobre guerra relativa à moralidade e à evolução humana. Isso é um bom tema. Vou procurar lembrar disso. Guerra. Amistosidade leva à paz. É isso mesmo. E a amistosidade leva à paz, e em paz, né, nós podemos desenvolver mais. Em paz a gente constrói mais acordos, a gente colabora mais, a gente avança mais, a gente compreende melhor pela troca de ideias, né? Então, paz é um estado tanto importante do nível da mentalidade ou da mente individual, quanto na mente em grupo também, né? Creio que pessoas evoluídas buscam a paz. Isso. A paz, eu diria que a paz é um resultado, inclusive, desse comportamento que você chama de evoluído, né? Então, vamos dizer assim, a paz é o resultado daquelas pessoas que estão buscando essa vida por meio das virtudes, esse investimento na inteligência moral. A paz é um produto disso, né? Como o amor também vai se tornando um produto disso também, né? Então, as pessoas evoluídas, eu vou fazer um comentário bem objetivo em relação a isso que o Denner falou, que é importante, né? Então, as pessoas evoluídas procuram a paz. Sim. Por quê? Porque as pessoas evoluídas, elas estão justamente renunciando à agressividade delas, para voltar à ideia da amistosidade, né? Essa foi a preocupação dessa tradição de elaboração da moral, ou tradição de elaboração das virtudes, né? Foi justamente nos convidar a realizar como projeto consciente aquilo que a natureza, que a evolução melhor... mas a natureza, a evolução tinha feito, que foi a suavização, né? Vou tentar aqui uma palavra, que foi a desagressividade, né? Que foi tirar um pouco da agressividade que nós trouxemos da nossa experiência animal, né? E então poder assim promover a nossa evolução. Então é isso mesmo, pessoas evoluídas buscam a paz, né? Porque elas estão associadas à suavidade, à doçura. E para terminar, o legal dessa conversa de hoje é que a gente vê que a suavidade, a doçura, a amistosidade, até a feminilidade, isso promove inteligência. Eu acho um barato essa ideia, gente. Queridos, então agora eu fico por aqui agradecendo bastante a presença de vocês, também as manifestações de vocês, e nós nos encontramos então numa próxima oportunidade, quando eu vou anunciar então o nosso próximo tema de conversa. Muito obrigado, um bom restante de dia, uma boa noite de domingo e bom início de semana então. Fiquem bem. Até.